Com certeza, a maioria das pessoas que estão assistindo esse vídeo não são inscritas no Gospel e é a primeira vez que vocês me veem. Muito obrigado por clicar e hoje você com certeza vai sair daqui completamente ou impactado ou completamente revoltado. Pode xingar à vontade nos comentários, falar o que você quiser. Porque hoje, você que acredita que a Red Pill ou que o feminismo são a solução para alguma coisa, é no dia de hoje que essas ideias vão ser absolutamente destruídas pelo Espírito Santo de uma forma extremamente fácil e relativamente curta. Relaxa, a gente não vai precisar de uma hora. Então acompanha, de preferência antes de comentar, antes de me xingar, assiste o vídeo até o final, só pra você ser completamente refutado. Beleza? E é sério, eu prometo que isso vai acontecer. Eu sou o João, esse aqui é o canal do Gospel Podcast. Então, já se inscreve, vai, se inscreve aí, dá o like, dá o dislike, você que sabe, mas se prepara. Porque se você é Red Pill, ou se você é feminista ou feminista, você vai sair daqui completamente desolado. Então você pode enxergar isso como uma chance de se arrepender, ou uma chance de só xingar mesmo. Então, vem comigo. É o seguinte, a gente vai ler dois textos bíblicos, um agora e um lá pro final. Se você não acompanhar o raciocínio completo, você não vai entender. Sacou? Então, acompanha o raciocínio completo, vai ser bem curtinho, beleza? Vem comigo. 2 Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 até o 5. Eu te encorajo solenemente na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por ocasião da sua manifestação pessoal e mediante seu reino. Prega a palavra, insiste a tempo e fora de tempo, aconselha, repreende e encoraja com toda a paciência e sã doutrina. Porquanto chegará o tempo em que não suportarão o santo ensino, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, reunirão mestres para si mesmos, de acordo com as suas próprias vontades. Tais pessoas se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Tu, no entanto, sê equilibrado em tudo, suporta os sofrimentos, faze a obra de um evangelista e cumpre seu ministério. Primeiro, eu vou falar o porquê a Red Pill é uma farsa. E depois eu vou falar o porquê o feminismo é uma farsa. Eu vou falar o que são essas duas coisas. Vamos lá. A Red Pill é uma ideia de que, por causa das legislações e por causa do comportamento atual das mulheres, relacionamentos em geral, tá? Eu digo próprio relacionamento de trabalho, relacionamentos de amizade e relacionamentos afetivos também, não são tão vantajosos para o homem. E na verdade, o que a Red Pill mais ataca é os relacionamentos afetivos, como namoro e casamento. Eles dizem que essas coisas não valem a pena para o homem, justamente porque é extremamente desfavorável, com muitas mentiras, separações, sem tirar o fato de que a maioria das mulheres hoje tem muitos parceiros sexuais e isso incomoda demais o homem. O detalhe é que nenhuma dessas coisas é de fato mentira. Só que existe um detalhe em todas essas coisas. A gente tratou no primeiro podcast aqui no Gospel. O detalhe é o seguinte: os Red Pill cobram das mulheres e destroem uma doutrina fundamental do cristianismo. O que eles cobram das mulheres? Eles cobram das mulheres que elas fossem mulheres puras, mulheres conservadoras, que tivessem um comportamento de uma dama, justamente para receber o cavalheirismo que eles têm a oferecer. O problema é que, cara, isso fere uma das principais doutrinas do cristianismo. Qual é? Que é o perdão. Os Red Pill acreditam que perdoar, por exemplo, uma mulher que trai um marido é completamente inaceitável e impensável. Por quê? Porque eles precisam dar ouvidos às doutrinas que eles mesmos criaram. A doutrina fundamental do cristianismo é o perdão. Um Deus que desce
para perdoar as pessoas e que nos ensina, como seres humanos, a perdoar as maldades que as outras pessoas fazem, tanto conosco, tanto para si mesmas, tanto para o mundo. Essa é uma das doutrinas fundamentais do cristianismo, o perdão. E a Red Pill vê isso como um absurdo. Eles dizem que o passado da mulher é mais importante que absolutamente qualquer coisa. E que não importa se ela está arrependida ou não, de fato ela perdeu o seu valor, pois usou a sua juventude de uma forma inadequada. De fato, a palavra de Deus nos instrui a usar a juventude de uma forma adequada, a não se entregar aos prazeres mundanos. E isso é um fato. O ponto é, você só pode cobrar de alguém que essa pessoa, putz, eu quero ter um relacionamento, ok. E eu não quero que essa pessoa tenha se entregado aos prazeres mundanos. A pergunta é, você se entregou aos prazeres mundanos também? O cara não quer que a mulher tenha milhões de parceiros. E ele tá certo em não querer. O ponto é que esse mesmo cara assistiu pornografia a vida inteira. Então, essas duas pessoas têm uma visão de relacionamento conjugal, da própria relação sexual, completamente distorcida da realidade. Então, essas duas pessoas estão com uma distorção tão grande. E o que elas fazem? Elas cobram do outro algo que nem mesmo elas cumpriram. Então, um cara que, por exemplo, quer tanto uma mulher lacrada, primeiro, esse cara tem que ser lacrado também. Putz, o cara já não é. O cara via pornografia e se masturbava todo dia. Então, como é que esse cara pode fazer exigências tão ferrenhas de uma mulher? Certo? Então, você percebe que a Red Pill não são caras frustrados, a Red Pill não é o outro lado da moeda do feminismo, não é nada disso. Mas a Red Pill são vários caras cobrando coisas de mulheres, mas na real, coisas que eles não cumprem ou só cumpriram por alguns momentos determinados da vida. Por exemplo, o cara foi trouxa com uma mina, por uma mina, o cara foi trouxa, foi ali, foi gentil e a mina pisou nele. E o que acontece que a partir disso? A partir disso, nenhuma mulher mais presta, ou a maioria delas não presta, não valem nada, porque elas têm o mesmo comportamento da mina que machucou ele. E realmente, cara, hoje tá muito difícil se relacionar. Agora, atribuir o erro de outras pessoas a um relacionamento futuro também é algo que o cristianismo condena. O cristianismo diz que nós devemos perdoar. E a Red Pill é totalmente o ódio e o rancor e o ressentimento de homens a mulheres. Isso é um fato, cara. Isso é um fato, isso é incontestável. E o pior, a resolução que eles têm para isso. Já que o mundo tá todo profano, a resolução é você ganhar dinheiro e ficar sozinho. E para se aliviar de vez em quando, você pega uma GP, que é uma garota de programa. O detalhe é que se a gente for analisar a vida de caras extremamente bem-sucedidos, esses caras não são felizes. Pega a vida, por exemplo, vamos lá, Chris Brown, Justin Bieber. Vai, um exemplo mais atual aqui, um exemplo mais pra nós, o Whindersson Nunes. Esses caras têm dinheiro, esses caras podem ter a mulher que eles quiserem assim. Por que esses caras são depressivos e completamente frustrados com a própria vida e têm uma vida sem propósito? Porque essas coisas que a Red Pill incentiva a buscar, por mais que elas sejam boas, como ganhar dinheiro, como se desenvolver, essas coisas são boas. Só que, a partir do momento que elas se tornam o fundamento da sua vida, você vai se tornar um homem vazio. E assim como as feministas, essa solidão que vocês pregam que é boa, vai cobrar de vocês. Afinal, os homens já se suicidam a rodo. E principalmente homens bem-sucedidos. Já se suicidam a rodo. Vocês incentivam um comportamento de solidão. Que a solidão é o melhor jeito. Fujam para as colinas, rapazes. Porque as mulheres estão muito promíscuas, mas vocês são promíscuos também. O ponto é que a Red Pill nada mais é que é uma ideologia de hipocrisia. O cara é machucado muitas vezes e o esquema agora é machucar. Mas o cristianismo nos proíbe a tratar qualquer pessoa como se fosse um objeto, de qualquer jeito. E se uma pessoa te tratou assim, a pessoa ruim é ela, não você. Você não precisa absorver o comportamento das outras pessoas e agir conforme elas.
A Red Pill é uma farsa. A Red Pill é uma ideologia que vocês criaram para si, para confrontar a própria maldade que há de vocês. A maldade de não perdoar, a maldade de guardar uma mágoa que dura anos. Isso não faz bem, velho. A maldade de incentivar os caras a ganharem dinheiro, a ganharem o mundo, mas perderem a sua alma, porque perdem aquilo que realmente é precioso. Sacou? Eu sei que o mundo tá profano, mas só tem uma solução pra isso, e obviamente eu vou falar no final. Agora, por que o feminismo? Por que o feminismo é uma farsa? Principalmente, cara, o feminismo ele é uma ideologia que se consolidou com um discurso bonitinho, igualzinho a Red Pill. Que a maioria dessas ideologias elas se consolidam assim. Com um discurso de igualdade. Um discurso onde as mulheres sofriam numa sociedade que oprimia elas cada vez mais. O ponto é que isso em partes é verdade. De fato, a sociedade ela vivia uma opressão, uma repressão às opiniões, aos comportamentos masculinos, e que justamente a única pessoa que quebrou essa repressão foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Cara, as mulheres foram as primeiras a contemplarem a ressurreição. As mulheres, olha lá em João 11, eram os seres que mais criam em Jesus, que tinham a fé mais avassaladora. Olha Maria e Marta, tá? É só você ler. As mulheres, elas tinham uma fé gigantesca e elas foram muitas vezes elogiadas pelo Jesus. Então elas foram acolhidas, tratadas como seres humanos pelo Mestre. A Bíblia nos incentiva a tratar as mulheres como seres que merecem carinho, atenção, merecem ser providas, merecem ter um ambiente no seu lar de descanso. O ponto é que muitas vezes isso não acontecia. E quem que elas culpam? Quem que as feministas culpam? O cristianismo, o conservadorismo, que não tem nada de conservador. O ponto é que Jesus manda a gente fazer uma coisa. Se as pessoas que dizem seguir Jesus não fazem, isso significa que as pessoas não seguem Jesus. Não que a Bíblia está errada e que ela deve ser aniquilada. O feminismo luta contra esse conservadorismo. Mas pensa comigo. Um cara que diz que é conservador, mas troca de esposa sempre que ela fica velha por uma mais nova. Esse cara é conservador? Esse cara não tem nenhum princípio bíblico na vida. Como é que esse cara pode ser pastor? Ah, meu João, mas ele se intitula pastor. Não importa. Se ele não segue os preceitos bíblicos, ele não é aquilo que ele se intitula. Entende? Se um cara maltrata a sua esposa, não tem como ele ser um cara conservador, ele ser um cara cristão. Justamente porque ele fere o preceito bíblico de relacionamento, que é tratar a sua mulher como Jesus tratou a igreja, com amor, com cordialidade, como diz em Efésios, entregando a vida por ela. Se o cara não entrega a vida pela esposa, esse cara não é conservador e cristão. Vocês estão lutando, vocês criaram uma ideologia para lutar contra pessoas más, pessoas malignas, que seguem os seus próprios desejos e têm seus próprios desejos como regra de vida. E o que o feminismo fez? Incentivou as mulheres a seguir os seus próprios desejos, os desejos maus do seu coração. E o que o feminismo fez? Incentivou as mulheres a seguirem os desejos maus do seu coração, que é o desejo de se entregar a qualquer homem, o desejo de ver homens como objetos. Nós vemos hoje feministas, e a ideologia feminista ela tá tão intrínseca hoje, que mulheres acham normal enganar, mentir. Ah, já que os homens mentem, vão mentir também. Não, calma aí. Então um comportamento errado se combate com outro comportamento errado? O feminismo é uma farsa, porque ele prega uma coisa e as consequências estão vindo agora. As mulheres conquistaram o mercado de trabalho, né? Vamos lá, mulherada, trabalhem. Hoje nós temos mulheres muito bem-sucedidas. Um exemplo disso é uma senhora chamada Lara Nesteruk. Rica, ela é brasileira, tá? Uma mulher rica que se envolveu em relacionamentos trágicos. Mulher rica, tem tudo. E ela fala em muitos vídeos que a única coisa que ela queria ser era uma mulher, até que ela fosse pobre, mas que ela queria ser protegida.
Porque o sonho dela, aquilo que a deixaria verdadeiramente satisfeita, é uma família estruturada. O feminismo, ele só bateu em fantasmas ao longo dessa vida. Ele tentou combater o conservadorismo com pessoas que não eram conservadoras. O cara briga e bate na esposa. Esse cara é conservador em quê? Esse cara maltrata a esposa. Esse cara é conservador em quê? A Bíblia nos diz que os homens devem tratar suas mulheres com amor. Se um cara não faz isso, velho, vocês não entendem isso, feministas. Vocês não entendem que dinheiro, fama... As mulheres buscam dinheiro hoje a troco de tudo. Elas vendem a sua intimidade por isso. Porque o feminismo disse que é melhor você ter dinheiro. E isso é mais importante que tudo. É mais importante do que você ter uma moral, do que você ter uma reputação ilibada. Hoje nós vemos as consequências. Quantas garotas de programa aí, garotas que gravavam vídeos adultos, hoje estão se arrependendo, dizendo que fariam tudo ao contrário. Trocariam todo o dinheiro que tinham por serem pessoas anônimas. Olha isso! Por serem pessoas anônimas. Anônimas. Que tivessem uma vida simples. Elas trocariam tudo para ter uma vida simples. Quem está dizendo são essas garotas. É só você ir procurar que você vai achar depoimento de várias antigas garotas que gravavam vídeos adultos se arrependendo. E essas meninas que gravam OnlyFans, que ficam tirando um monte de foto seminua na internet, elas vão se arrepender. Elas vão, porque a conta vai chegar. E vai chegar forte. Mas a palavra nos diz que nós podemos nos arrepender. Não fiquem ouvindo esses gurus de internet que dizem que você tem que fazer isso para ser feliz, tem que largar tudo e ganhar dinheiro, que os relacionamentos acabaram e que tudo isso é um lixo e que ninguém mais vale nada e que você tem que mandar todo mundo se lascar e ganhar dinheiro e se isolar nas colinas. Primeiro que o ser humano é um ser social, a gente precisa da sociedade. Nós precisamos exercer o perdão. Sabe, as pessoas erram, pecam profundamente contra Deus. Mas nós também pecamos. O pecado do outro não é mais pesado que o meu. Perante Deus ele é igual. A nossa função é destruir, é aniquilar essas ideologias e trazer as pessoas de volta para o amor. Tanto homem quanto mulheres precisam de Jesus. Precisam do perdão, precisam se arrepender dos seus pecados, porque a mão dele está estendida. Jesus cria uma analogia linda, e eu já vou encerrar, que é o seguinte: Jesus é o noivo, e nós, a igreja, somos a noiva. E nós o traímos todo santo dia, e mesmo assim, ele nos amou, mesmo sabendo que trairíamos. Pelos Red Pill, Jesus seria chamado de trouxa, de gado, de miqueinha. Mas não, ele só está exercendo o amor verdadeiro. Feministas, dinheiro, ascensão social não vai preencher o vazio que vocês têm. Agora, eu vou ler o último versículo. E de acordo também com o capítulo 5 do livro Idolatria Política, que você tira essas conclusões. O livro do Iago Martins, muito bom. Excelente. Vamos lá. Isaías, capítulo 44, versículo 9, diz assim: Os que modelam ídolos nada são. As suas obras de arte, objetos preciosos, não podem lhes trazer nenhum proveito. Tudo isso é vão. As suas testemunhas nada veem e nada sabem, a fim de que sejam humilhados por seus próprios feitos. Quem é que esculpe ou modela um Deus e funde uma imagem que nada lhe serve? Com certeza, todos os seus companheiros e devotos serão envergonhados, bem como os seus artífices, que não passam de seres humanos. Reúnam-se todos eles e apresentem-se. Todos eles se encherão de espanto e de humilhação. O feminismo e a Red Pill foram humilhados nesse vídeo aqui. Porque a palavra de Deus diz: não adianta de nada vocês ficarem nos seus nichozinhos bonitinhos falando para o seu público. A palavra de Deus é inerrante. Isso que vocês elegeram
são ídolos e deuses. E vocês elegeram aqueles que pregam os seus ídolos e os seus deuses só para se autoafirmar nos seus nichos. João, você está fazendo a mesma coisa? Não, porque a palavra de Deus ela abrange a todos. A todos. Todos têm acesso à palavra. Agora, vocês não querem. Porque vocês criaram ídolos, esculpiram ídolos e elegeram pregadores, mestres, conforme as suas próprias maldades. O feminismo está colhendo as consequências hoje. E os Red Pill vão colher as consequências amanhã da pregação falsa de vida que vocês têm. Pessoal, é isso. Por hoje é isso. Comenta aqui, você que gostou, feminismo e Red Pill são uma farsa. A gente acabou com eles aqui, acabou com a ideologia e chamou a galera ao arrependimento. Gospel Podcast a todo vapor.